Todos muito bem-vindos, né, nesse encontro, nessa noite, no estudo, na palavra do nosso Deus. Hoje, tratando sobre o assunto de ansiedade. Eu gostaria de ler um texto das Escrituras, que está em Filipenses, lá no capítulo 4, diz assim, no verso 4: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ociosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, eu gostaria de, com essas palavras, já convidar nossa irmã Richelle, que é filha da casa, que estará conduzindo a partir desse momento, e mais uma vez orar para que o Senhor use a Richelle com graça, com autoridade, para ministrar os nossos corações. Vamos falar ao nosso Deus, com o nosso Deus. Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor vive. Através da morte e ressurreição do Senhor, recebemos a bênção, ó Deus, da nossa salvação. Gostaríamos de render graças ao Senhor por isso. E pelo fato do Senhor viver, gostaríamos que a boa mão do Senhor nos orientasse, ó Deus, através da tua serva, de forma que nós consigamos viver melhor e viver para a glória do Senhor. Assim nós oramos, colocando, ó Deus, nas tuas mãos a vida da Richelle, e oramos em nome de Jesus. Amém. Richelle, abra o seu áudio, minha irmã. Deus lhe Ei, abençoe, somos todos ouvidos. amém, pastor. Estão me ouvindo, gente, direitinho? Tá, ó, aqui Ótimo. tá conseguindo visualizar, Richelle, as janelinhas? Sim, estou Ótimo. conseguindo. Bênção pura. Ótimo. Pessoal, boa noite a todos, né? Para quem eu ainda não tive oportunidade no início de conversar, queria dizer que é um tema assim muito oportuno para a gente estar conversando nesse momento, né? Fiquei muito feliz pelo convite, pastor. Obrigada aí por se lembrar de mim. E eu costumo falar que quando a gente prepara algum conteúdo, alguma palavra para outras pessoas, primeiramente os que somos edificados é a gente. A gente é edificado antes, durante e depois, porque vocês também sempre trazem alguma coisa aí para contribuir com a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho da ansiedade num contexto maior, né? Eu preparei uns slides, o pastor vai projetar. Eu vou falar um pouquinho da ansiedade no sentido de doença mesmo, né? De ser classificada no TCID como uma doença qualquer, e no contexto, assim, de como a gente vivencia a ansiedade como cristão e o que a gente pode começar a fazer diferente, talvez, para amenizar os sintomas de ansiedade que a gente sente, principalmente em decorrência desse contexto de isolamento, né? Que a gente sabe que isso contribuiu e muito. Quem já era mais ansioso ficou mais, quem não era talvez ficou um pouco, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quando vocês quiserem falar alguma coisa, só para eu conseguir identificar, vocês façam um sinal assim com o dedo, que aí eu já vou oportunizando para vocês falarem, tá bom? Pode passar, pastor.
Sim, a Osana já está falando aqui, as crianças, né? A rotina das crianças mudaram muito, né? Então, a criança, a gente vai falar um pouquinho dela no contexto quando eu falar sobre as novidades desse contexto. A criança ainda ela não tem uma capacidade reflexiva sobre a realidade como um adulto, por exemplo, né? Então, ela não tem o mesmo nível de consciência sobre os fatos que um adulto. Então, imagina o quanto que a vida delas mudaram, né? Tirando da escola, tirando dos grupos de contato, dos grupos de apoio, e em decorrência disso, em decorrência de toda essa mudança, a gente vai ver que a ansiedade ela nos projeta, a gente pensa muito sobre o futuro, e a criança ela não tem embasamento nenhum ali para pensar sobre o futuro, né? Se a gente que é um adulto, a gente, nesse contexto todo, a gente perdeu as nossas referências, imagine uma criança, né? Então, eu coloquei esse tema, ansiedade, a doença que atinge os grandes e os pequenos, justamente por isso, porque não tem idade, né? Não tem classe social, não tem grau de escolaridade que permita vivenciar a ansiedade diferente, né? Ah, isso é uma doença que só acontece com a classe X ou Y, né? Infelizmente, a gente não tem isso. A ansiedade é uma doença bem generalizada. Pode passar, pastor. Bom, eu trouxe algumas curiosidades que eu tirei daquele livro do pastor Hernandes Dias. É aquele livro que eu acredito que a maioria tenha, que é o livro Gotas de Esperança para a Alma. Lá ele tem uma devocional que ele fala sobre ansiedade, e ele coloca o significado da palavra ansiedade na língua grega, que significa estrangulamento, né? É apertar o pescoço, sufocar. E ele coloca que ela atinge os grandes e os pequenos, por isso o título da minha mensagem, pobres e ricos, doutores e iletrados, religiosos e ateus. Então, e aí ele finaliza falando que 75% das coisas que nos deixam ansiosos nunca acontecerão. Vocês já vivenciaram isso, gente? Né? Se vocês forem analisar aí o contexto de vida de vocês, realmente, às vezes eu me pego preocupada com uma situação, né, assim, que a preocupação excessiva é um ciclo vicioso. A preocupação excessiva, né, preocupar-se sem agir, ela vai retroalimentando aquilo ali, daqui a pouco você está começando a se sentir ansioso com aquela questão, está te causando ansiedade, e se aquilo persistir por muito tempo, na maior parte das vezes, é aí que entra o perigo, né, que vira o transtorno de ansiedade. Então, para e pensa, o que está te deixando ansioso atualmente, né? Imagine que esse problema pode não existir daqui a uns dias, né? E aí eu tenho pensado muito a respeito disso. Vale a pena a gente, talvez, se desgastar emocionalmente por uma coisa que hoje é um problema, mas que pode não ser daqui em breve, né? Daqui a pouco tempo, isso pode ser que não seja mais um problema. Então, vale a pena você se estrangular, apertar seu pescoço, se sufocar por uma coisa que talvez nem vá acontecer? Então, é uma coisa para a gente mesmo se questionar aí. Eu costumo sempre questionar
as pessoas que a gente está conversando, assim, eu acho que as perguntas, elas nos movem, tá? Então, sempre que você quiser anotar aí alguma coisa, você pode ficar à vontade. Pode passar, pastor. E aí eu vou falar um pouquinho da ansiedade como um sentimento ou como um transtorno, tá? Que vou diferenciar um pouquinho. Quando você digita no Google ansiedade, o que é? Vem tanta coisa, e tanta coisa genérica, não vem nada muito específico, né? Vem o que fazer, 13 sintomas, vem o conceito de acordo com o CID, né, que é a classificação internacional de doenças. E aí, a ansiedade, eu diferenciei ela nessa questão como um sentimento e um transtorno. E aí, o sentimento, vocês podem me acompanhar aí, ele é um estado emocional passageiro que surge quando estamos diante de uma situação que nos causa inquietação ou insegurança. Como, por exemplo, situação de novas experiências, né? Enfrentamento de medos, como falar em público, participar de um processo seletivo, de uma vaga que você gostaria, uma entrevista. São situações que sobrecarregam o nosso emocional, mas após a sua conclusão, nos sentimos melhor e o sentimento de ansiedade melhora ou desaparece. Eu brinquei com meu esposo que ser convidada para falar de ansiedade poderia estar me gerando uma ansiedade, né? E aí é um sentimento passageiro e a gente tem que identificar isso e aproveitá-lo. De que forma? Quando você está se sentindo ansioso com alguma coisa que você vai ter que fazer, ou com algum compromisso, ou com alguma experiência nova, você pode aproveitar esse sentimento a seu favor, né? Então, deixa eu estudar mais sobre o tema, que vai me trazer mais segurança. Deixa eu ver algum vídeo sobre como que faz esse projeto, e aí eu vou me trazer mais segurança. Vou ter que criar um formulário, um documento no meu serviço para a sua vida profissional. Não sei nem por onde que começa. Eu estou extremamente angustiada, ansiosa, porque eu vou ter que fazer um negócio que eu não sei. Aproveite esse sentimento que está aí vivo dentro de você para isso virar algo de bom, porque ainda é um sentimento, né? Pode ser passageiro, né? E você vai sair dessa situação mais fortalecido. Então, eu preciso fazer uma entrevista. Nossa, gente, eu estou muito ansiosa, porque eu nunca participei de uma entrevista. Então, ao invés de você falar sobre esse sentimento de ansiedade, estou ansioso, peraí, eu sei que eu estou ansioso. Tá, então o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui algumas coisas, como me comportar numa entrevista, o que eu posso fazer para amenizar esse sentimento de ansiedade. E aí, esse sentimento de ansiedade diante de algo novo é extremamente normal, né? Se você vai viajar para um lugar que você nunca foi, se você vai ter que fazer algo que você nunca fez, é extremamente normal, né? Então, aproveite esse sentimento para que ele seja produtivo, né? Que produza algo de bom na sua vida. E o transtorno de ansiedade, aí é onde que complica mais, né? E depois eu vou falar, talvez, essa questão do isolamento, em que patamar aí a gente se encontra. O transtorno de ansiedade, ele é considerado uma doença crônica que pode ocasionar manifestações psicológicas, emocionais, físicas, como suor em excesso,
falta de ar, náusea, taquicardia, pânico, irritabilidade, tensão. E aí, o transtorno de ansiedade, ele está lá no CID, né, na Classificação Internacional de Doenças. E aí, esse transtorno de ansiedade, ele é onde que começa a preocupar. Como saber diferenciar, né? Se eu estou com um sentimento de ansiedade ou se eu estou com um transtorno. O transtorno, ele começa a aparecer com muita frequência, o sentimento de ansiedade, e a pessoa se encontra numa situação que ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, uma criança que talvez ela está com uma situação que ela não consegue resolver, né? Lembra que criança não lida com os problemas como um adulto lida, né? E às vezes, vamos supor, ela tem que mudar de escola, né? E ela já está ali sentindo um tanto de coisa, medo, e aí ela começa, mãe, estou com dor de barriga na hora de ir para a escola. Mãe, minha cabeça está doendo. Mãe, isso pode ser sinais de uma questão que pode estar se tornando um transtorno, né? Então, assim, são coisas que a gente começa a sentir no corpo, né? O coração palpita a maior parte do tempo, a gente fica com aquela respiração ofegante. E o transtorno não quer dizer que uma vez sofrendo de um transtorno de ansiedade, você vai sofrer para sempre. É por isso que a gente procura, recomenda acompanhamento psicológico, em alguns casos é necessário um remédio, né? E aí o psiquiatra tem que entrar nessa questão. Quando você funciona na maior parte do tempo num quadro semelhante de ansiedade, né, 90% do tempo, tudo que você vai fazer, as mínimas coisas, você não consegue passar por cima do sentimento inicial de ansiedade, né, que eu falei, o sentimento inicial, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo no seu corpo, é onde começa a gente ter cuidado, começa o sinalzinho laranja, né, da saúde emocional. E o excesso, aí eu falo aqui, né, o excesso e a persistência de sintomas de ansiedade, que é o primeiro lá, né, pode levar ao transtorno de ansiedade generalizada, que inclui diversos tipos de transtorno, como síndrome do pânico, TOC, transtornos de estresse pós-traumático. Então, a gente tem que começar a identificar essas questões. As causas, né? O que causa isso, Richelle? Gente, como eu falei, a ansiedade é uma questão muito ampla, né? Então, ela difere de pessoa para pessoa, das experiências pessoais, né? Da maneira como cada um lida com a realidade à sua volta. E aí, quando eu falo com as experiências pessoais, às vezes a gente pode ser um facilitador de gerar um transtorno de ansiedade em quem está do nosso lado. Né? Às vezes, o seu filho, você não consegue ali ter uma constância, é sempre um ambiente que está sempre, tudo muda muito rápido, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está lá, e às vezes você tem que sentir como as pessoas ao seu redor estão percebendo as coisas, se está todo mundo sentindo como que isso está para a família, né? E aí, às vezes, você pode ser tanto a pessoa que facilita o surgimento de ansiedade, como você também pode ser aquele ali no seu contexto de vida familiar, você pode ser aquele que ameniza a ansiedade das pessoas, entendeu? Às vezes, a pessoa está maximizando uma situação demais e você pode ser aquele que vira e fala assim, meu amor, vem cá,
deixa a mamãe te falar. A gente está passando por esse momento de dificuldade, mudou a sua rotina, né? Eu sei que não está legal essas aulas online, isso é difícil mesmo, está difícil para todo mundo, não está difícil só para você, mas a gente vai passar por isso, em breve essa situação vai acabar, né? Isso não vai durar para sempre. E ali você está como o facilitador, né, nesse processo. Pode passar, pastor. Pastor? Já passei. Atualizou a tela para você? Eu já passei. O distanciamento social pode piorar ou gerar problemas relacionados à ansiedade. É essa a tela? Não. Travou, parece. Travou, gente? Eu consegui passar, Richelle. Você me ouve? Voltou? Travou, não. Ei, travou não? Não, Ah, tá. Richelle, vou voltar a tela agora novamente. Vou voltar à apresentação, ok? Ótimo. Ótimo. Ok? Ok. E aí, gente, dando continuidade, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o próximo slide, né? O distanciamento pode piorar ou gerar problemas relacionados à ansiedade? Sim ou com certeza, né? Eu brinquei aí. Com certeza, a gente pensa que a ansiedade ela é um sintoma que nos projeta a todo tempo para o futuro. Lembra que no primeiro slide que eu coloquei que 75% das coisas que nos deixam ansiosos não vão acontecer? Ou seja, é você pensar o tempo todo no que vai acontecer, no que pode estar acontecendo. E aí, o distanciamento social, ele pode piorar ou gerar? Com certeza, gente. Pode passar, pastor. A gente está num momento que ninguém... agora a gente está mais ou menos assim, a gente conseguiu se encontrar no meio do caos aí, né? A maioria. Mas no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou situação de pandemia. E aí, uma semana depois, a gente viu tudo se fechando, aquela confusão. Eu desconheço alguém que não tenha vivenciado algum sentimento de ansiedade desde então, pois trata-se de uma situação, na maior parte, desconhecida, inclusive pelas autoridades políticas e médicas. Gente, os nossos governantes, no início, não sabiam o que fazer. Os médicos, né? Também ninguém sabia, não tem protocolo, né? E aí coloca todo mundo dentro de casa, a gente que estava aí num estilo de vida tão frenético assim, a gente de hoje para amanhã todo mundo dentro de casa. As crianças que saíam todo dia para ter aula, né, para ir para a escola, encontrar os coleguinhas, agora dentro de casa, todo mundo preso. Então, isso, com certeza, isso vai gerar uma ansiedade. E aí, gente, é a gente pensar o seguinte: primeiro passo para a gente combater a ansiedade é a gente se perceber que está ansioso e se assumir como ansioso, né? Estou ansioso nesse momento. E aí eu lembro quando a minha mãe às vezes falava que eu estava ansiosa, e eu falava assim, não, mãe, não estou ansiosa. Às vezes tinha alguma prova, né, Richelle, que ansiedade. E hoje eu reconheço, assim, bom, na época eu falava com ela assim, não, mas eu não sinto que eu estou ansiosa, eu não sinto que eu sou ansiosa, eu não sinto isso. E aí a gente já sabe que a chance da gente sentir ansiedade nesse contexto todo é muito grande.
E aí a gente precisa ter a convicção de todos, de alguma forma, estão sentindo angústias, né, medos, incertezas. Gente, quem não pensou, talvez, na possibilidade de perder o emprego, de perder uma pessoa querida, né? A ansiedade, ela é um sentimento que nos projeta para o futuro a todo tempo, causando preocupações de coisas que nem vão acontecer. Então, às vezes, a criança pode estar sentindo N coisas. Uma conhecida, logo que surgiu esse contexto de pandemia, ela percebeu que a filha dela, né, a filha dela tem 7 anos, estava numa situação de muito, assim, não conseguia nem falar o que estava sentindo, mas ela percebeu que a filha começou a dar sinais diferentes. E aí ela falou assim: minha filha, o que está acontecendo? Aí essa criança, na mesma hora, começou a chorar e falou: eu estou com medo de você morrer. A questão por causa do coronavírus. Então, as pessoas sentem, né? E aí a gente tem que ficar atento a quem está ao nosso redor, né? A gente é o porto seguro de muitas pessoas, né? No sentido de cuidado, de estar ali para estender a mão, e a gente saber quando é que a gente precisa que nos estendam a mão, né? E a partir do momento que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no próximo dia, nas próximas semanas, se as pessoas irão sobreviver ou morrer em decorrência da contaminação pelo vírus, quantos empregos, quantas empresas irão se manter ou se extinguir, se você e seu familiar vai ficar bem. Isso aí é um cenário perfeito para aflorar todo tipo de sentimento de ansiedade. E aí, lembra quando eu falei lá no início sobre a diferença da ansiedade enquanto sentimento e enquanto um transtorno? É aí que entra, né? Depois que tudo isso passar, né? Como que você quer estar depois que tudo isso passar? O que você quer falar sobre isso? Né? Como que você quer sair desse contexto de isolamento, de pandemia, de ter que ficar distante das pessoas com quem você convivia? Isso aí vai ser definitivo para você sair disso tudo com uma pessoa que teve sentimentos de ansiedade, ou se você vai sair disso com uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade. Nunca mais fui o mesmo depois daquela pandemia. Nossa, minha cabeça nunca mais foi a mesma depois daquela pandemia. Eu nunca mais tive a mesma disposição, a mesma ousadia depois daquela pandemia. E aí? Qual escolha, né? Qual caminho você vai querer? Vivenciar os sintomas de ansiedade e saber como amenizá-los? Ou você vai deixar que esses sintomas cresçam dentro de você e vire talvez um possível transtorno, tá? E aí pode passar, pastor. Quais podem ser os escapes para pessoas ansiosas? E aí, eu sinto muito te falar, eu não tenho resposta para isso, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Como que cada um reage ao estresse. Isso aí não é uma receita de bolo que faça isso ao levantar de manhã, abra a janela, veja o sol, escute o cantar dos pássaros. Não é isso, tá? A forma como a gente lida com eventos desconhecidos, com situações de estresse, são bem particulares de um indivíduo para o outro. E aí, gente, isso é um exercício. Eu sempre falo na aula dos jovens que isso é um exercício. Você tem que se questionar mesmo, né? Como que você tem lidado com essas situações de estresse? Né? Qual o seu contexto de vida? As situações que são novas, que são desconhecidas, né? Pensa aí na sua trajetória. O que você fez com ela a vida inteira?
elas te paralisavam ou elas te impulsionavam? Isso aí já dá uma dica aí. E se na maioria das vezes elas te paralisam, aí está na hora, talvez, de você tentar mudar o seu padrão mental diante das coisas novas. E isso é uma experiência, eu falo por mim, maioria das vezes, na minha trajetória, eu comecei a perceber que as coisas novas, elas me paralisavam inicialmente, né? E aí, o dia que eu percebi isso, que o novo traz coisas boas também, o novo pode ser alguma coisa legal. E aí, o dia que eu percebi isso, eu comecei a tentar enxergar coisas boas em situações novas que eu não tenho controle, né? Então, isso aí pode ser um escape para pessoas que estejam vivendo em momentos de ansiedade. O que essa pandemia já te trouxe de bom? O que esse isolamento social te trouxe de bom até hoje? Você já conseguiu parar para analisar? Alguma coisa tem. Se você parar para analisar, talvez o seu foco está só nas coisas ruins, tente mudar o foco. Alguma coisa de boa vai ter. O fator atual que pode estar causando sentimentos de ansiedade é o mesmo para todos, né? Que é a pandemia. Porém, a forma como cada um se relaciona com essa realidade é muito diversificada e cabe a cada um se comprometer com a saúde mental e física e com seu bem-estar de uma maneira geral. E aí, não tem aquela... Quem já andou de avião, né, e sabe, nas instruções de segurança do voo, primeiro, uma situação de despressurização, quem é o primeiro a receber a máscara? Você. A instrução é, coloque em você, se salve, para você poder salvar quem está próximo, da sua família, do seu filho. E aí, é justamente isso aí, ó. A forma como cada um se relaciona com essa realidade é muito diversificada. Se você é um adulto ansioso, um pai ansioso, dificilmente você vai conseguir ajudar as pessoas que estão ao seu redor, porque você está vivenciando isso de uma forma muito generalizada. Então, é um exercício de reflexão mesmo, né? Lembra da máscara do avião. Faltou oxigênio para você e para o seu filho, primeiro você tem que se salvar para você conseguir salvar o seu filho. Se você morrer primeiro do que ele, você não vai conseguir salvá-lo. E é mais ou menos isso. Para encontrar o seu possível escape nesse momento, eu faço alguns questionamentos. E aí, gente, é onde são exercícios pessoais, tá? Reflita sobre esses questionamentos aí, ó. Você tem se conectado com aquilo que te fortalece? O que te fortalece? Né? Pessoas, religião, a palavra de Deus, né? Quantos cultos, quantas coisas online aí a nossa igreja não teve oportunidade ainda de se reunir? Do que você tem participado, né? Tem se conectado com aquilo que se fortalece? O que me gerava satisfação antes do isolamento social, né? O que eu posso manter ou adaptar após o isolamento social? Vou dar um exemplo. Antes do meu caso, eu sempre gostei muito de me exercitar, nem que seja uma caminhada, né? Fazer uma caminhada de 30, 40 minutos, alguma coisa desse tipo. Então, eu sempre gostei de fazer exercício físico porque é um escape para minha mente. E aí, depois do isolamento social, né, fecharam as academias, a gente não podia sair na rua, que os outros criticavam a gente. Que é isso que o povo não entendeu, que é para ficar em casa. Então, se as pessoas vissem a gente caminhando no início ao fim de uma rua, aí eles começavam a criticar. E aí eu comecei, bom, não posso caminhar, as ruas estão desertas, eu né, estava com medo, apesar de ter que ir trabalhar todos os dias, eu via o quanto a rua estava deserta, então eu me adaptei. Né? Todo dia de manhã eu acordava mais cedo, ia levar meu lixo, né? Dava algumas voltinhas próximo aqui da minha casa,
né, com a desculpa interna que eu vou levar meu lixo, colocava um fone de ouvido, vou levar meu lixo, chegava aqui em casa, fazia alguns abdominais, pulava corda e ia tomar meu banho. Aquilo ali foi uma válvula de escape imensa no início que ninguém sabia o que fazer. Com quem eu gostava de conversar e bater papo antes do isolamento social? Eu sempre gostei de bater papo com as pessoas, né? Então, teve um dia aí que eu fiz uma chamada de vídeo com a dona Irene, né? Aquele dia foi uma sensação que eu tive que, nossa, como foi gostoso, né? Tô próximo. As pessoas ainda existem, apesar de eu não estar encontrando com elas. Né? Com quem que você gosta de conversar? É possível manter esse contato, mesmo em situações de isolamento? É possível inserir esses itens dentro da minha rotina sem contrariar as orientações das autoridades médicas e políticas? A gente tem que lembrar que a Bíblia fala, né, que a gente precisa se submeter às autoridades. Então, se a gente não pode ser descuidado, a gente não pode ser displicente de não seguir as orientações, né, as autoridades médicas. E aí, o que eu posso fazer nesse contexto que não contraria as orientações que eu devo cumprir como cidadão e como cristão? Eu posso aprender algo novo com essa realidade? Gente, eu virei uma chefe de cozinha, aprendi a fazer muqueca, né? Eu nunca tinha feito uma muqueca na minha vida. Então, assim, eu posso aprender um bordado, eu posso aprender a fazer um bolo, que eu sempre quis fazer e às vezes não tinha tempo, cozinhar mais em casa. E aí, como eu quero estar quando tudo isso passar? Né? Como você quer estar? Lembra que eu falei, minha cabeça não funciona mais desde essa pandemia, ou, nossa, essa pandemia eu saí ainda mais fortalecido, aprendi coisas novas, entendi o que eu preciso mudar na minha vida, o que eu quero manter, vai ter hábitos que a gente vai conseguir manter, né, depois dessa pandemia. E aí, pode passar, pastor. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o primeiro questionamento do slide anterior, que é: eu tenho me conectado com o que me fortalece? Complete essa frase aí para você. Você se sente forte quando? Ou me sinto fortalecido quando? E aí, pense aí a respeito dessa frase, pode passar, pastor. E como cristão, eu quero falar um pouquinho do quanto que a palavra de Deus, né, ela é um escape fundamental. Fundamental. Se eu tivesse, talvez, falando sobre esse assunto em outro contexto, né, num grupo que não fosse o grupo da igreja que eu congrego, eu não poderia falar tão especificamente como eu falo aqui. E aí eu trouxe umas referências bíblicas, e eu não tenho dúvida que o Senhor cuida da gente. E por isso, ao invés de apostar no fracasso, eu escolho confiar em Deus. Tá? Eu busco confiar em Deus. Gente, quando a gente vive ansioso, é porque a gente está colocando o nosso potencial humano acima de Deus, acima de todas as coisas. Só que o nosso potencial humano, ele é limitado, entendeu? Ele é limitado. Ele não é um potencial ilimitado como o do Senhor. Então, vai chegar numa hora que a gente vai esbarrar, né? Tá, eu fiz tudo que eu podia, mas ainda assim não deu certo. Sabe? Ai, meu Deus, mas e isso que eu não tenho controle, que eu achei que estava resolvido, mas não tá. Então, ao invés de apostar no fracasso,
eu escolho confiar em Deus. E aí, quem quiser acompanhar na Bíblia aí pode ficar à vontade. Eu separei alguns versículos, né? E antes de ler esses aí, eu gostaria de falar sobre 1 Pedro 5, né? 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, não tem versículo mais claro do que esse. Não tem versículo mais claro. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, imagina aí há quanto tempo, né, a ansiedade ela é considerada uma doença, um transtorno e tal. E aí a gente pode ler isso, assim, na palavra de Deus de uma forma tão clara, né? Tão clara. E aí sabe o que Deus está falando aqui com a gente? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não adianta você se preocupar com coisas que é para Deus resolver, que é para Deus fazer. Faça a sua parte. Estude para sua prova, né? Busque se qualificar, né? Busque, faça o que tiver ao seu alcance, procure aprender o que você precisa fazer, mas deixe que Deus se preocupe no seu lugar, tá? Então, assim, ele tem cuidado de vós. E aí, por que eu falo nessa última frase aí? Eu me sinto fortalecido quando? Gente, eu me sinto fortalecido, Richelle, me sinto fortalecida quando eu estou em comunhão com a leitura da palavra do Senhor e em oração, tá? Aí a minha vida pessoal. Eu me sinto bem quando eu faço atividade física? Sinto. Eu me sinto bem quando o meu relacionamento conjugal tá bom? Sinto. Eu me sinto bem quando eu estou em contato com minha família lá de Minas? Me sinto. Porém, eu me sinto fortalecida quando eu estou em comunhão e que eu estou me alimentando, né, Rose? Rose está acompanhando aí nossas lições sobre ser cheios do Espírito Santo. Só assim que eu me sinto fortalecida. Então, Salmos 94, ele diz, versículo 19, quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha só, separei 5 versículos, tá? Sobre ansiedade. Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, né? E aí, para que se preocupar? Filipenses 4, 6 e 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou ler só a primeira parte aí do versículo. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Lembra lá do livro do pastor Hernandes, né, que eu tirei aquelas curiosidades? Mateus 6, 27. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã, tá? Lembre-se que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de mim. E isso, gente, é uma questão que toda vez que começa a bater sentimentos de ansiedade na minha vida,
né? Coisas pessoais que a gente, sabe aquelas coisas lá no íntimo da gente, que só Deus e a gente sabe que é um problema para a gente? Nesses momentos que às vezes eu me sinto ansiosa, às vezes dá vontade de chorar, aí eu lembro disso, o Senhor está cuidando disso, né? Não adianta eu me preocupar. Pode passar, pastor. Para além dos questionamentos que possibilitam identificar esses escapes, saiba que a gente não é obrigado a ficar bem o tempo todo e dar conta de tudo sempre. O maior problema, às vezes, da gente é que a gente foi muito ensinado a gente é muito cobrado para lidar com as emoções, mas a gente foi muito pouco ensinado, né? As crianças, a gente quer que elas estejam bem, que elas não sejam ansiosas, que elas compreendam a realidade ao nosso redor, mas a gente às vezes não tem ensinado isso para elas. E aí, isso é treino, exercício, tá? A gente tem que identificar o momento que a gente fala assim, não, eu preciso de uma ajuda, né? Eu realmente não estou bem por causa disso, eu já entendi que eu não estou bem por causa disso. Reconhecer quando a gente precisa de uma ajuda profissional é muito importante. E aqui eu faço uma ressalva, né, aos procedimentos de atendimentos aí adotados durante a pandemia pelos planos de saúde, seguro de vida, psicólogos, médicos, né, profissionais da saúde como um todo, né, vários profissionais oferecendo atendimento virtual, algumas vezes gratuitos. Procure um profissional confiável, né, que cumpre as orientações do conselho profissional, que é né, a gente tem um código de ética para seguir, inclusive nessas situações. Então, assim, não sofra sozinho, né? A gente não é obrigada a segurar o mundo aqui, dar conta de carregar tudo nas nossas mãos. Sobretudo, saiba que tudo isso é novo para você e para todos ao seu redor. Lembre-se que as pessoas que conseguem mudar suas atitudes, né, em resposta a uma mudança, conseguirão mais facilmente sair dos problemas em condição satisfatória, né? Tem uma frase que eu acho que eles falam que é de Charles Darwin, mas eu não sei, que fala que não é o mais forte que sobrevive, né? Mas sim o mais adaptado. Então, é mais ou menos isso, né? Tá todo mundo num contexto de pandemia. Uns vão sair mais fortalecidos, outros vão sair empreendedores, outros vão sair com um negócio próprio que surgiu no meio da pandemia. E aí você faz a sua escolha, né? De que lado você quer estar. Se vai ser o que vai sair, talvez, com um problema psicológico, né? Um transtorno de ansiedade, ou se você vai ser o que vai sair mais fortalecido, com ideias novas. E aí, como disse um amigo reverendo, né? Ou vivemos uma crise profunda ou uma esperança profunda, né? Não tem segredo, né? E aí a escolha é sua e de cada um. Eu acho que acabamos, né, pastor, esse slide. O que você pode fazer para começar a viver dias de esperança profunda? Talvez até hoje, né, às 19h30, você ainda não sabia o que fazer para começar a viver dias de esperança profunda. Mas assuma esse compromisso com você a partir de hoje, tá? Escolha viver dias de esperança, indiferente dos problemas, indiferente da situação que você esteja vivendo. E aí, nossa, eu já falei muito, né, pastor? Eu preparei uma música para a gente escutar e pense que tem um lugar que isso tudo pode se tornar mais fácil.
né? Isso aí pode ser aquele escape, né, para você. O pastor vai projetar para a gente, é uma música da Heloísa Rosa, em que no momento que eu escutei essa música pela primeira vez, eu estava vivendo dias de extrema ansiedade. Eu tinha acabado de chegar aqui no estado e eu tinha medo de tudo, né? Medo de ir na padaria, medo de... Tudo me causava ansiedade. E aí, de carona com uma pessoa, eu escutei essa música, e essa música, ela marcou minha trajetória. Ela me fala assim, não, peraí, isso tem uma solução. Pode projetar, pastor. Ok, projetando a canção agora, Richelle. Tá.